Então hoje a gente vai fazer o vídeo aqui de uma forma diferente, né? Eu tentei fazer live, não deu muito certo, porque precisa de 1.000 seguidores, né, para fazer a live. E no YouTube precisa de 50 inscritos. Daqui a pouco a gente consegue. E aí a gente vai conseguir fazer live, né? Então, aqui eu tô fazendo um formato diferente. Minha esposa está aqui, ela vai acompanhar. E a gente vai fazer de uma forma mais espontânea. Ela vai fazendo pergunta também, se ela quiser, vai complementando o que eu estou falando, né? E hoje eu vou falar um pouco um complemento do último vídeo, né? No último vídeo eu estava falando sobre o eu, no caso, que permanece apesar das nossas transformações físicas. E esse eu, ele tem essa característica espiritual. Mas assim, quando a gente fala espiritual, a gente não está necessariamente falando de religião. E o tema do vídeo hoje é como aumentar a nossa qualidade espiritual sem a religião, né? Como que a gente articula assim? O que eu estou querendo dizer? Porque quando a gente fala de espiritual, a gente já acha que a gente está falando de alguma coisa religiosa, necessariamente. Mas isso não é verdade, né? Nós temos níveis e hierarquia na vida espiritual. Tem coisas que são de nível espiritual maior, de maior qualidade. A gente pode pegar como comparação, para ficar muito ilustrativo para a gente, a vida nutritiva, por assim dizer, né? Os alimentos. Tem alimentos que são mais nutritivos do que outros. Você tem espécies de alimentos, você tem a proteína, você tem vitamina, você tem carboidrato, e cada um deles tem o seu efeito específico no corpo. Uma pessoa que tem uma dieta carnívora, né? Hoje em dia tem essa galera aí que segue e arrisca essas coisas, né? Meio maluca, assim, de dieta restritiva. Tem o vegano, né? Tem a pessoa que foca na dieta congênita, né? Que é muito difícil, com carboidrato, acho que 6% somente de carboidrato na dieta. E tem efeitos diferentes. Assim, o que a pessoa recebe dentro dela tem diferença no resultado do corpo. E no espírito é a mesma coisa. Nós temos espécies diferentes de realidades espirituais. E quando eu falo espírito aqui é no mesmo sentido do vídeo anterior. Espírito enquanto algo que transcende a matéria. A religião, como eu comentei, eu fiz esse pequeno comentário no último vídeo, a religião ela tem uma qualidade espiritual superior, maior. Mas tem coisas que são, vamos assim dizer, espiritualmente menos nutritivo, né? Tem coisas que não vão nos alimentar espiritualmente. Então o debate aqui hoje é como a gente aumenta a nossa qualidade espiritual e se torna até mais propenso para praticar a religião, sem necessariamente praticar atos religiosos, né? E isso já é algo que pode melhorar a vida de pessoas que não têm fé, por exemplo. E pessoas que têm fé vai ser um bônus. Então, do que eu estou falando, né? Então, vamos lá, estou falando de coisa que não é novidade para ninguém. Quando eu começar a falar, vocês vão... O que foi? Nada, pra mim porque eu pensei que o espírito era muito ligado à religião. Não o espírito em si, mas para crescer, né, em espírito, precisaria da religião. Então, essa é uma confusão, né? O espírito, na verdade, quando a gente fala de espírito aqui, eu estou falando de transcendência. Porque a gente está acostumado com a palavra espírito ligada a Deus, né? Só que se você pega os filósofos antigos, Aristóteles e tal, existe já essa conotação de espiritual enquanto algo transcendente. Ele não usa a palavra espiritual, mas ele vai falar de coisas transcendentes, abstratas, né? Que ele usa muito o termo abstrato, Platão, Aristóteles e esse pessoal da filosofia clássica. Então, é muito comum, né, o que você falou, associar a religião com o espiritual só com coisas religiosas, né? Mas assim, o que eu vou falar, o que eu quis dizer é que o que eu vou falar para você, né, o que eu vou mostrar aqui para vocês no vídeo, fazer os comentários, são coisas que vocês já conhecem, mas que talvez não pratiquem do jeito que vai te direcionar para uma vida espiritual de maior qualidade. São ferramentas que são usadas há pelo menos 3.000 anos. E quando eu começar a falar, você vai falar, nossa, mas isso é coisa espiritual? Né? E por que, assim, antes de começar, né, de falar dessas ferramentas, por que abordar esse assunto? Né? Porque basicamente a gente
tem que apostar, que nem eu falei para vocês, a gente tem que apostar nesse eu espiritual. Esse eu que vai permanecer apesar das transformações físicas que a gente sofre. Porque por mais que você busque melhorar a sua vida de carreira, a sua vida em família, que é muito importante, a gente tem aqui nossos filhos, nossa família, e a gente sabe dessa importância, e pessoas de bem, tudo se importa com seus filhos, né, com as condições que dão para os seus filhos, etc e tal. Mas assim, vai passar, né? E tem coisas que são fora do nosso controle. A gente pode ter um filho que vai ter necessidade especial e aí? Está fora do meu controle, né? Isso aí é uma realidade biológica incontrolável, né? Eu posso ter um antepassado, a minha esposa pode ter um antepassado que tem um problema ali de específico, neurológico, físico, que vai reverberar no filho que a gente vai ter agora. É uma coisa incontrolável, né? Fora coisas do dia a dia, pode ter uma enchente aqui, levar tudo que eu tenho, posso ser assaltado e tomar um tiro na cara, né? As coisas acontecem mais ou menos assim, a vida acontecendo, né? E então, se a gente começa a apostar muito nessas coisas, por mais que são boas, né? É claro que é bom você cuidar da saúde do teu filho, é bom você cuidar da educação deles, da religião, né? Mas se o seu foco é só isso, em coisas que ficam nesse plano aqui ainda, não tem uma qualidade espiritual, você vai se frustrar. Por mais que são coisas boas, coisas justas. Você vai se frustrar, porque é aquilo exatamente que eu falei no último vídeo. A gente nasce já com a marca do fracasso. A gente vai fracassar. Isso vai acontecer, porque, enfim, a morte é o maior fracasso possível. Pô, imagina, pega o Silvio Santos, né? Morreu recentemente. É uma história admirável para qualquer um, porque começou vendendo caneta, né? Na rua, segundo ele, né? Eu não li a biografia do Silvio Santos, eu não sei a fundo, mas pelo que a gente sabe é que ele começou vendendo caneta na rua e montou um canal de televisão que, nossa, é um dos maiores até hoje, né? Se mantém aí muito bem. E é uma história admirável, mas ele morreu no final das contas. E aí, né? E tá bom, ele tem uma filha lá que tá tocando os negócios, né? A Patrícia Bravanel lá tá dando certo. Mas e se ele não tivesse uma filha dessa, todo mundo só sugasse, sabe, tudo que ele construiu, como acontece com outras empresas, né, que vão à falência por causa do herdeiro, coisa do tipo, né? Então, é muito frustrante se você apostar suas fichas só nessas coisas, né? Coisas materiais, saúde, dinheiro, até seu desenvolvimento pessoal. Porque se você for parar para pensar, por que você vai ser bom? É a pergunta da geração Z, né? Do pessoal mais novo, assim, mais revoltado, né? Por que você vai ser bom se você vai morrer? E é uma pergunta que no fundo faz sentido, porque se não tem uma permanência do seu eu, não vai ter uma outra vida com outras consequências, com outra realidade, se não existe coisas espirituais, então qual é o fundamento da moralidade, né? É por isso que Nietzsche, um filósofo Nietzsche, não sei se você já ouviu falar, ele proclamou a morte de Deus. Deus está morto. Essa frase do Nietzsche. E aí tem até o filme recente, né? Deus não está morto. É tipo querendo rebater o Nietzsche de forma indireta, né? Deus não está morto, não. Mas, de certa forma, Deus está morto para a nossa sociedade. E o que a gente vê é uma sociedade sem sentido. Porque o referencial espiritual mais... que nem a gente falou aqui no começo do vídeo, né? Quando a gente fala de espírito, a gente fala de Deus. As pessoas já remetem a isso. Né? Mas não é só isso. Não é que Deus não é espiritual, mas não é só isso que é espiritual. Você entende? Então, quando Nietzsche falou isso, ele meio que determinou a forma de pensamento atual. Que é qual o fundamento da moralidade, no final das contas? Para que a gente vai ser bom? Qual que é a diferença de ser bom ou mal? O que vale a pena é você se garantir. Por isso que hoje é usado muito o relativo, né? As coisas Sim, elas são muito são relativas. A moral relativa, né? Sim. O bem e o mal relativo. Então a pessoa já não vê tanto problema em passar a perna no outro. Né? A gente vê muito isso na cultura brasileira. Que brasileiro que leu Nietzsche? Quantos brasileiros leram Nietzsche? Mas quantos brasileiros não passam a perna, né?
Não que Nietzsche aqui ele estava justificando essas coisas, tá? Não é que ele estava querendo proclamar a imoralidade. Mas é algo a se Mas questionar ele mesmo. trouxe essa reflexão e, na minha opinião, quando ele fala Deus está morto, ele não está fazendo isso de forma nem... Pode ser que foi pejorativo, mas eu não acho que seja. Por mais que ele se proclamava ateu, eu acho que ele não estava desrespeitando Deus ali. Ele estava falando de uma realidade. E na época dele, né, faz muito tempo atrás, né, uma sociedade que a gente viu o pessoal andando de terno, aqueles bons costumes, né, aquela coisa toda que o pessoal mais... com uma visão assim de que o passado era aquele puritanismo, todo mundo pensa, né, que porque a sociedade se vestia melhor, as pessoas falavam melhor, tinham um vocabulário mais bonito, né, que liam mais, mas isso não quer dizer nada, isso aí é que nem eu tô falando, é tudo acessório, é tudo por fora. Então é por isso que é importante a gente falar sobre isso aqui, né? E vamos lá, quais são as ferramentas que a gente usa sem a religião para a gente aumentar a nossa qualidade espiritual? A primeira delas é a música, né? Olha lá, grande mistério, né? Coisas que vocês já conhecem. A primeira é a música. A música, ela influencia muito o nosso mundo interior. Ela condiciona muito, né? Minha esposa, ela leu... Você lembra do nome do livro? É um livro recomendado pelo professor Olavo de Carvalho, de um neurocirurgião, se não me engano. Ele faz um estudo e mostra nesse livro como os ritmos, como as melodias, como até com certeza as letras das músicas, né, mas principalmente o ritmo e a melodia sem a letra mesmo, só isso da música já influencia e condiciona comportamentos específicos. Então, comunidades que ouvem um certo tipo de música vão ter um certo tipo de comportamento específico. Seja mais violento, seja mais calmo, padrões, isso, ele usa o termo padrão, né? Padrão de comportamento gerado por uma cultura, e na cultura a gente observa muito a música. A música, ela é assim, a parte mais básica da cultura, né? Porque é algo que todo mundo tem acesso, né? Se você for pegar hoje em dia, é muito fácil acesso à música, né? Vai em qualquer site tem música. E antigamente também. Antigamente qualquer um, né, de qualquer classe social podia tocar um instrumento e fazer aquela roda de amigos, né? E nas praças públicas também tocavam músicas. Então é a parte mais basal e todo mundo tem acesso. E a música, ela condiciona realmente comportamentos, condiciona pensamentos, formas de ver o mundo. Eu observo muitos brasileiros jovens assim, às vezes não tão jovens, tá? Um pouco já meio velhos, né? Porque pra mim 35 anos você já tá meio velho. Pra mim 35 anos você não é um jovem adulto, mas você já tá entrando nos 40, né? Eu já me considero um velho, eu tenho 27. Pra mim eu já tô ficando velho, não sei se é por causa do meu pensamento ou porque eu tô ficando velho mesmo. Mas eu vejo caras assim, homens, né, e mulheres também, que o jeito que ele se comporta, ele vive, ele vê o mundo, é o jeito do funk. A cosmovisão dele é baseada no funk. Parece que até o jeito que ele se move, que ele fala, que os trejeitos, é condicionado por um ritmo musical específico de uma comunidade. E o cara tá andando a todo momento no ritmo do MC Pikachu, né? O jeito que ele fala é o jeito que os funkeiros falam no funk, até o ritmo que falam, né? E tem aquela emoção exacerbada em falar, em se comunicar. Isso é muito, né? Muito fácil de ver. O pagodeiro também. O cara também, é claro, né? O roqueiro, né? Para não falar que eu estou falando mal do funk, do samba, do pagode, eu não estou fazendo juízo de valor das culturas aqui. Vocês vão entender o ponto que eu vou chegar. O roqueiro também, o roqueiro é um cara que normalmente é mais revoltado mesmo, estourado. Eu tô falando besteira, né? Ou se não é revoltado, ele é um cara mais... que reage mais às injustiças sociais, né? Um pouco um parênteses aqui, eu já vi várias pessoas que tem um estereótipo do roqueirão, né? Bravo assim, mas o cara é um doce de pessoa, né? Só que vai ser injusto com o cara, né? Injusto assim, vai cometer uma injustiça social. O cara, né, mostra ali o poder do rock. Não é fazendo juízo de valor. Então, usando esse parênteses aqui,
né, que eu peguei certos ritmos específicos de música, é para dizer que é igual à nutrição. O que é uma dieta saudável? Você fez nutrição, você sabe, uma dieta saudável, ela é equilibrada. Ela não é nem muito de uma coisa, nem muito de outra. Tem a pirâmide alimentar, né? Você tem que ter todos os componentes da pirâmide alimentar e não retirar um só porque, por exemplo, o açúcar, né? Isso. As pessoas pensam que tirando tudo já, nossa, tá ótimo. Mas é que depois da pandemia a gente vê na rede social uma polarização para tudo que é canto, né? Então tem o cara que vai falar que o pão faz mal. Eu já vi um vídeo de um nutricionista falando que o arroz, ele perfura o estômago. Ele, por alguma razão lá, ele explica por A e por B que o arroz faz mal. O arroz. Se for ver, tudo faz mal. Se for consumido, errado. Em excesso. Esse que é o ponto que eu estou querendo chegar. Então você consumir em excesso o pagode, o rock, né? O pop. Você só consumir esse tipo de música, ele vai te condicionar para um resultado específico no seu espírito. É igual o corpo. Pô, se você começar só a comer pastel de Belém todo dia, que é uma delícia, pô, quem não queria? Mas vai ver o resultado no teu corpo. Você vai ficar uma bola, né? Você vai ficar pesado. A estética é o de menos, na minha opinião. É claro que para as mulheres a estética é o principal. Mas tem outros efeitos. Efeitos de saúde, você vai ficar com triglicérides alto, vai ter diabetes, né? Comendo muita porcaria. E o seu espírito, comendo muita coisa inferior, menos nutritiva, ele vai ter esses efeitos também. Vai se tornar um espírito mais lento, mais revoltado, mais agitado. E aí que tipo de música, então, deveria ser escutada? Músicas, aqui não tem como dizer assim... Você pode falar de músicos específicos, né? Como Mozart, Bach, a sinfonia clássica, o canto gregoriano, né? A música antiga. Essas músicas que trazem uma harmonia, uma sinfonia, um ritmo específico que vão te levar para uma qualidade espiritual de transcendência. Músicas que vão te levar à contemplação de algo que está fora da música, né? E aí a gente já chega na segunda ferramenta, que é a pintura. A pintura também é algo que pode elevar a nossa qualidade espiritual, assim como a música. É claro que a pintura, ela, na minha opinião, não tem a mesma força da música no sentido de condicionar o seu mundo interior como a música faz. Mas a pintura, ela é mais abrangente. Então, nesse sentido, ela é menos perigosa do que a música também. Porque você contemplar uma pintura de Caravaggio, uma pintura dos renascentistas, essas pinturas mais clássicas que trazem uma simbólica muito grande, reflexões e qualidade espiritual mesmo, ela é benéfica, assim como você contemplar uma pintura mais modernista, abstrata, também pode ser. Porque qual que é a finalidade da pintura? A pintura, ela tenta trazer um sentido para fora da própria pintura. Então, ou ela quer falar... Né, quando você olha para uma obra, uma pintura, uma tela, você tem que conseguir enxergar ou a intenção do autor, de chocar, de não sei o quê, ou da mensagem que ele quer passar, ou de algo transcendente à própria pintura. E praticamente toda pintura vai fazer isso. Aquelas pinturas cheias de rabisco, que é um... Eu analiso muito os desenhos, né, das crianças aqui em casa. Normalmente eu percebo quando eles não estão bem através dos desenhos. O Miguel, ele faz traços mais fortes quando ele está muito irritado. Então, todas as crianças, elas têm isso. Você percebe através do desenho também o que eles querem passar. Sim. Isso é interessante. Né? Então, até está aqui, né? A gente pensou em tirar, mas dá muito trabalho, né? É desenho das crianças, né? Mas então, até desenhos infantis, eles podem trazer uma carga simbólica. Então, a pintura, ela é muito mais fácil de você enxergar algo para além da pintura. Só que aí fica a questão. Quem hoje em dia fica vendo pintura? Ninguém. Eu fui começar muito recente a fazer isso. E já comecei a notar a diferença muito grande. É claro que, dessas ferramentas que eu vou falar aqui para você, que eu vou trazer no vídeo, você não vai ser um especialista em todas.
isso é coisa para filósofo, para intelectual, erudito. E aqui a maior parte das pessoas não são, né? São poucas pessoas que têm essa vocação intelectual, né? E vão aprofundar em tudo. Mas o importante é você ter um contato, pelo menos, ali com alguma dessas coisas, com música boa. Se não com música boa, cara, você não consegue de jeito nenhum escutar um pouquinho de música clássica, um pouco de orquestra sinfônica, canto gregoriano, você não consegue. Então fica ouvindo seu pagode aí, seu rock, mas começa a ver um pouco de pintura, pô. 5 minutos por dia, vendo... Vai lá, joga no ChatGPT, né? O ChatGPT vai te dar a lista de todos os pintores clássicos e vai te dar uma sugestão diária de obras artísticas desses pintores. 5 minutos por dia, 5 minutos parece pouco, né? Mas você ficar 5 minutos olhando assim para uma coisa, parece que é uma eternidade, né? E a pintura é muito fácil, né? Ela não tem o efeito da música, não tem o efeito das outras ferramentas que eu vou falar aqui, mas ela já traz alguma coisa, né? De simbolismo para além de si mesma. Ela já traz algo de espiritual. Espiritual, você está entendendo o que eu estou querendo dizer, Sim. né? De transcender mesmo a coisa em si. Sim. Quando eu falo de espiritual, eu estou falando de coisas transcendentes. Então, o seu espírito, o seu eu, né, espiritual, ele tem essa qualidade porque ele transcende o seu corpo, né? Ele, independente das transformações corpóreas, ele vai se manter. E essas coisas aqui que eu estou falando, elas têm essa qualidade também. A música que não te falei, ela vai te levar para a contemplação, uma música boa. Para um sentido para além dela. A pintura, acabei de falar também, porque acontece isso, né? Uma carga simbólica que vai trazer ou a intenção do autor ou coisas mais elevadas, né? Para dar um exemplo de uma obra muito boa, eu gosto da pintura do Caravaggio, da Coroação de Espinhos de Cristo. Aquela que eu te mostrei, Jesus chorando, né? Quem não conhecer, coloca no Google Caravaggio, né? Coroação de Espinhos. Num relance, você só vê o fato histórico da coroação de espinhos, que foi um fato histórico. Você pode olhar para aquilo e falar, nossa, olha, isso realmente aconteceu e foi retratado aqui artisticamente. Ou você pode prestar atenção nos detalhes e perceber que, independente do ângulo que você olha para a pintura, os olhos de Cristo vão estar olhando para você. É muito legal isso. O artista conseguiu fazer isso. Você pode olhar a pintura, sei lá, da diagonal, assim, quase atrás do quadro, o olho de Cristo vai estar olhando para você. O que isso quer simbolizar, né? Que os olhos de Deus estão fitos, né? Estão fixos em nós. E tem mais um detalhe, ele está chorando. Então, isso... Por que ele está chorando, né? Por que o autor fez ele chorando? Para quem não conhece o fato da coroação de espinhos, faz parte da paixão de Cristo. E a paixão de Cristo foi a obra da redenção. Então, ele está sofrendo ali por você. Né? É isso que o Caravaggio quer trazer. Ele foi coroado por você de espinhos. E por isso tem esse choro e esse olho fixo. Para falar de uma obra, a gente tem outras também, como a Escola de Atenas, de Rafael. Ela traz como figuras principais ali da escola de filosofia grega antiga, Platão e Aristóteles. E se você observa os detalhes da mão de Platão e Aristóteles aponta para baixo e Platão aponta para cima. Aí você fala, mas por que estão apontando para cima ou para baixo? Sei lá, só para ficar bonito? Não, tem umas cargas simbólicas. Platão ele é mais abstracionista, ele fala de coisas mais elevadas, assim, nível espiritual, para além da matéria, e o Aristóteles ele era um médico, né? Então ele traz a carga abstrata da filosofia para as realidades concretas, né? Ele faz essa meditação baseada no que acontece no factível, nos fatos, né? Ele é mais empirista, não empirista não é o certo, mas deu para entender, né? Sim. E a terceira ferramenta, vão ser duas, né? Vai ser um dueto. O dueto da literatura e do cinema. E a literatura e o cinema, embora a gente falou aqui que certos alimentos trazem efeitos diferentes no corpo, apesar de eles serem da mesma espécie de alimentos espirituais, eles trazem efeitos diferentes. Né? Então é como, você tem o frango, você tem a carne vermelha. Sim. Eles não têm exatamente o mesmo efeito. Os dois são proteínas, é da mesma espécie de alimento, mas não é o mesmo efeito, né, no corpo.
O peixe também é uma proteína, mas é muito diverso do frango, né? Em questão de efeitos. A literatura e o cinema, eles também têm esses efeitos diferentes, mas eles são da mesma espécie. Qual que é a espécie da literatura e do cinema? Por que eles aumentam a nossa qualidade espiritual? Porque eles nos dão modelos possíveis de vidas humanas. Quando você vai ler um livro, você está lendo a história de uma vida humana, ou a história de um país, ou de um local. E esses modelos mentais, por exemplo, quando você vai ler Machado de Assis, ele vai te mostrar um modelo específico de vida, né? Eu estou lendo aqui Quincas Borba, né? Estou vendo a vida de Rubião. É um homem específico ali, um homem que era muito simples, muito pobre, e faz amizade com um homem rico, que nem é parente dele nem nada, mas deixa uma herança, uma fortuna para ele, deixa casa, deixa tudo. Imagina, o Silvio Santos deixar tudo para você, de herança. Você nem conhece o cara, mas ele deixa tudo, não deixa pro filho, né? Até porque o Quincas Borba não tinha filho. Mas isso gera um efeito ali na alma do Rubião e faz ele tomar decisões pro bem e pro mal no decorrer da história. E essas mudanças, etc., né, fazem parte daquilo que a gente chama de dilemas morais. E a literatura e o cinema trazem isso. Então, quantas pessoas não vão, através de um filme, de um livro, ou através de um anime, vão tomar decisões pessoais na vida? A partir de um filme, né? Nossa, sim. E se a pessoa consome um tipo específico de filme, né, ela vai ser influenciada a tomar decisões X ou Y. Né? Você vê que tem muitos canais no YouTube que falam só de filme de terror. Quando você vai ver, as pessoas, elas são meio... Não estou falando do interior, que a pessoa é maldosa, mas a pessoa é meio sombria, né? Tem aquela coisa meio cavernosa, né? O aspecto da pessoa, ela é meio sombria. Né? A pessoa que só assiste comédia romântica. Menina que só assiste dorama, vai ter... minha esposa adora dorama, né? Mas agora ela tá maneirando um pouco. Coloquei ela pra assistir Poderoso Chefão, né? Pra dar uma maneirada, né? O dorama. Mas as garotinhas que assistem dorama, elas vão tomar decisões de vida baseadas muitas vezes nisso. Tem um monte de menina querendo ir pra Coreia, né? Sim. Tem um monte que vai. Tem um monte que vai. E vai falar que não influencia? Literatura, cinema, influencia. E o cinema e as séries, eles começam todos na literatura. Tudo que você vai assistir tem um roteiro escrito, alguém escreveu. Não é tipo, vamos lá fazer um filme, aí junta todos os atores, você vai fazer tal coisa. Não, tem tudo escrito, tem um roteiro, né? Então tudo nasce da literatura. Tudo que é de dilema narrativo, moral, nasce da literatura. Então, e qual que é a diferença específica da literatura e do cinema? A literatura, ela te traz mais detalhes, mais riquezas de detalhes. É uma história mais longa, então para você ler um livro, dependendo do seu ritmo de leitura, você vai demorar um mês, semanas. Um filme você numa tacada já assiste, 2 horas de filme. Então o cinema tem essa vantagem pra gente que é um pouco deficiente na atenção, né? Ele traz essa facilidade de absorção. E também as séries, né? Porque sendo visual é mais fácil pra gente, né? A gente tem dificuldade um pouco imaginativa hoje em dia. Mas a literatura ainda tem a sua vantagem em expansão de imaginário. Se você lê literatura de fato, a literatura clássica, vai te trazer mais riqueza de detalhe e vai te dar mais assim, modelos mentais possíveis. O filme nem tanto, porque o filme é muito condicionado da nossa época. A gente só vai ver um tipo de pensamento moderno, muitas vezes, nos filmes. São raros filmes que trazem um pensamento mais clássico, decisões baseadas na moralidade antiga, por exemplo. Né? Não que por ser antigo é melhor, você entendeu o que eu quero dizer, mas o leque de opções fica maior para a pessoa tomar suas decisões. Né? Para comentar alguns filmes que eu gosto, né? O livro eu já falei aqui, Machado de Assis, literatura clássica, né? Machado de Assis, Dostoiévski, Tolstói, que eu gosto muito, Shakespeare. Camões é muito bom também. Camões eu demorei para ver coisas de Camões, é muito bom. Sonetos de Camões. E filme eu gosto muito do Poderoso Chefão, né, que nem eu comentei aqui, a gente estava assistindo. Qual aquele outro que a gente... Não, você não assistiu comigo, né? O Breaking Bad. Você viu algumas coisas, né? Breaking Bad é uma série que mostra ali um dilema moral
né, de uma vida possível de uma pessoa que já era muito arrogante por dentro, só que ela não tinha os meios de poder para praticar a sua arrogância e a sua soberba, e ela pratica isso num momento de fragilidade ali, ela vira a vida dela do avesso, né, que é o Walter White. Quem não assistiu, assista, não vou dar spoiler, mas é uma série muito boa. E ele vive de um lado de um cara, né, a série se passa do lado de um cara que tinha tudo para dar errado e no final meio que dá certo, que é um traficante lá que você não dá nada para ele, fala esse cara tá perdido, é um drogado, é um viciado, é um vacilão, um fanfarrão, mas no final ele meio que escolhe as decisões certas. E o Walter Whitman, que é o cara que Walter White, que é o cara que é o coitadinho no começo, etc, tem a vida toda organizadinha e tal, ele se torna um capiroto, né? A gente fica com raiva dele, né? Bom, aí para finalizar então, tá dando para acompanhar por que essas coisas elas aumentam a nossa qualidade espiritual? A literatura e o cinema, eles aumentam a qualidade espiritual na medida que te dão possibilidades de ação. Com modelos mentais você consegue ter mais repertório para escolher o bem e o mal, e o bem e o mal já são coisas espirituais por si, né? O mal é a ausência espiritual, o bem é a qualidade espiritual por si mesmo, nesse caso, né? E, bom, a dança seria a nossa última ferramenta, né? A dança, ela é uma disciplina do corpo que traz muitos elementos espirituais, porque o corpo, ele não vive sem o espírito, né? E essa disciplina do corpo, como é aplicada na dança, ela visa trazer essa articulação entre corpo e alma. Então, se a gente for ver entre as coisas que a gente pode fazer fisicamente, a dança seria a mais excelente. É claro que se você for para a academia, você fizer ginástica, você fizer arte marcial, né? Qualquer coisa assim vai disciplinar seu corpo e vai te ajudar a ter essa articulação entre corpo e espírito. Mas a dança, por que ela é mais espiritual? Porque ela também traz em si a música, né? Você consegue conceber uma dança sem música? Até dá, né? Pra ficar dançando sem música. Mas pelo menos na cabeça da pessoa tá rolando alguma coisa, né? Alguma música. Sim. Ou você só vai ficar lá assim, tipo... E aí entra na qualidade também. Mas até fazendo assim, vem alguma coisa. Tem algum ritmo, né? O ritmo do ritmo. corpo, né? Tem alguma coisa aqui, né? De ritmo, de música. E entra na qualidade também. Igual a gente falou da música, tem coisa que é pior, tem coisa que é melhor, né? Igual a dieta, né? Tem coisa que é melhor, tem coisa que é pior. A dança também. Tem dança que é bem ruim, né? Não é nada espiritual, né? Porque não remete a nada pro espírito, só fica no corpo mesmo, né? Sim. Tem dança que é só o corpo e é para mostrar o corpo, não é nada. Agora tem dança que você leva a coisa abstrata, né? Você vê uma pessoa, um casal dançando valsa, né? É bonito, aquilo te remete a algo para além daquilo, né? Ou balé. O amor, o balé que traz o balé para mim traz muito. O balé ele pode ser, claro, destrinchado para vários tipos de, né? Tem balé mais moderno, Sim. mas o balé mais clássico ele me remete muito à grandeza do espírito, porque aquele corpo está mostrando para você uma disciplina, uma harmonia, né? Uma delicadeza que remete a algo transcendente mesmo. E a leveza, né? Leveza que lembra, a leveza lembra, né? Leveza lembra para mim vapor. Sim. Vapor para mim, igual incenso, ele remete a algo invisível que sobe para cima, então algo, né, espiritual. Espiritual. Né? É legal pensar sobre isso, né? Então, acho que é isso. Essas 4 ferramentas que eu ia falar, né? que são assim, são coisas que todo mundo aqui já conhece. Todo mundo já ouviu falar de música, de filme, de livro, né? de pintura. Todo mundo já ouviu falar, mas a gente nunca parou para pensar como essas coisas podem aumentar a nossa qualidade espiritual dependendo da sua seleção nelas. É igual dieta. Minha recomendação prática, começa a ver essas coisas, né? Como se fosse uma dieta. Quando você vai fazer dieta, você tem que ter um objetivo. Qual é o meu objetivo? O que eu gosto mais? Eu gosto mais de proteína e carboidrato.
eu não gosto muito de verdura. Ou eu gosto muito de verdura, mas não gosto tanto de, sei lá, fruta que tem vitamina. Então, né, foca mais no que você gosta, que você tem aptidão. Sei lá, eu, por exemplo, gosto muito de filme e literatura também, né? Mas meu forte não é, por exemplo, música e dança. Dança, se eu falar pra você que eu dancei, foi quando eu era criança, assim. Talvez volte a fazer, por alguma razão, né? Pra ver como funciona. Pra ganhar uma experiência mais, assim. Mas seria só por isso, não por gosto, né? Então, minha recomendação é essa. Você tem equilíbrio porque é que nem você começar uma dieta muito restritiva, né? Você não vai aguentar aquilo. Você começar só a ouvir música clássica, só a ver filme, né, que traz coisas densas, assim, uma meditação densa, que você fica perplexo com aquele filme, né? Que ele é difícil a absorção. Você não vai aguentar, né? A gente é meio sedentário para essas coisas, né? A gente é sedentário no corpo e no espírito. Então, a recomendação prática é começar a ver essas coisas com calma, né? Com tranquilidade, num equilíbrio assim saudável que vai fazer com que você aumente sua qualidade espiritual. E aí fica a questão é onde se encaixa a religião nisso, né? Fica aquela pergunta no ar, porque você está falando de coisa espiritual e a religião tem que ficar de fora. A religião não tem que ficar de fora, é que a religião é muito mais fácil do que isso, na verdade. A religião ela é de mais fácil prática. A prática da religião é muito simples. Só que ela é mais custosa. Você precisa de mais renúncias, né? Ela exige mais a sua vontade. Agora, diferente, você tem que absorver cultura, né? No final das contas, o que eu estou falando aqui é para você absorver cultura, né? Diferente de absorver cultura, que exige mais da sua atenção, de uma vontade ali para um nível específico, a religião ela vai te pedir para você abrir mão de algumas coisas que você talvez não queira abrir. Mas se você praticar bem essas coisas que eu falei, essas 4 ferramentas, se você usar elas a seu favor, a religião vai se tornar mais leve, porque o seu espírito vai ganhar mais qualidade. É que nem você, sei lá... Então as renúncias elas não teriam tanto peso. Porque o espírito está mais fortificado. É que nem você fazer um exercício na academia de supino. Você vai lá pegar 130 quilos no supino, você não vai aguentar. Agora, se seu corpo ganha qualidade muscular com o tempo, aquilo vai ficar fácil para você. Então, assim, não é difícil pegar no supino, né? É só você pegar e levantar. A prática é fácil. A técnica não é uma coisa de outro mundo. Mas custa, né? Mas para a execução precisa custa, né? Custa. Precisa de força, né? E para quem já pratica a religião, para quem já faz supino, né? Essas coisas vão ajudar a fazer com mais facilidade. E é isto. Beleza? Você quer falar alguma coisa? Tá bom. Então, pessoal, é isso, né? Lembrando que se você estiver precisando de uma terapia, primeiro link na descrição, agenda uma terapia aqui comigo. A gente pode fazer uma avaliação terapêutica para ver se do que você precisa, é que nem dieta, né? O que está faltando especificamente na sua história. Então, primeiro link na descrição e até semana que vem. Tchau, tchau.